tudo bem, gente? Eu sou a Priscila, você está no Diário de uma Jornalista Marcial e Hospitais Mentais. E eu estou voltando a pé, tá? Gente, sou jornalista, tento me cuidar da minha saúde na medida do possível. Estou andando a pé, 6 quilômetros. Fui treinar arte marcial e agora eu estou voltando a pé para complementar o treino. É cansativo, mas eu estou tentando, estou voltando. Eu não estou cansada. Não, estou um pouco cansada, vai. É mentira, eu estou um pouco cansada assim. Bom, gente, aqui a gente fala de tudo, né? De arte marcial, de vida, de desafios, de infecção hospitalar, de morte. Então, eu tô falando para vocês que a morte do meu pai, né, com as 9 infecções hospitalares, no hospital alemão, né? Tradicional, muito bom. Leve seus pais lá, vocês vão gostar. Muito bom, bem humano, inclusive o tratamento é ótimo lá. Ótimo de pior, tá? Ótimo de pior. Eu vi coisas absurdas, aberrações da natureza no hospital que meu pai teve as 9 infecções, tá? Eu vi em tudo, em todos os hospitais em que eu estive, eu vi médicos sem postura, médicos mercenários, né? Médicos que não têm ética, falam coisas absurdas, que o seu parente vai morrer, né? Que o seu parente já está nas últimas, dá um diagnóstico errado, não lê o prontuário, fala bobagens, tá? Então eu vi muitos, assim, eu não vi nenhum médico que prestasse. É difícil se encontrar um médico bom, né? Um médico com ética, com postura. A formação deles é muito ruim, né? Dos médicos, dos profissionais de saúde, são bem desumanos e eles tratam você como se fosse um objeto, tá? O médico, ele trata você como um objeto. Então, você vai encontrar uns médicos assim, mais psicopatas e outros menos. Você vai dar sorte. Eu só tenho encontrado médicos psicopatas, assim, é muito raro eu encontrar um médico bom, tá? Mas assim, quando eu vou, eu tenho sempre os meus. Eu evito, não vou a muito médico mesmo. Hospital nem pensar, tá? Hospital eu não vou. Prefiro morrer do que pro hospital mortal. Principalmente alguns, né? Assim, aquele hospital lá, Oswaldo Cruz, eu não vou nem morta, tá? Nem perto, não passo nem na esquina em nenhuma das unidades deles, tá? É um hospital assim, persona não grata, tá? Depois do que eu passei lá com meu pai, não tem nem condições, né, de eu ir. Eu nem vou ficar citando o nome deles muito, tá, gente? Eu vou falar hospitais das 9 infecções hospitalares. É o hospital tradicional das 9 infecções hospitalares, tá aqui. Eles causaram as 9, né? E aí vocês sabem qual é. Bom, tinha lá uma senhora, uma médica, a doutora Mafalda, é a vovó Mafalda. Era uma senhora, né, de idade, sabe, assim, toda esportiva, ela é esportiva lá, e ela era assim, sabe, aquela urucubaca, tá? Todos eles eram, né, porque na UTI você vai encontrar, assim, primeiro que você vai encontrar uma rotatividade, né, de pessoas atendendo, que você não sabe quem é quem. O cara pega o bonde andando, não vê, geralmente não viu o prontuário, não sabe nada daquele médico, é um perigo, tá? O UTI é um perigo, porque você vai ver muitos iniciantes lá, médicos jovens, né? Sai, ninguém acha que não aguenta ficar trabalhando, pelo menos nesse hospital das 9 infecções hospitalares, do meu pai, eu vi. Não parava médico nenhum lá, você não sabia quem era quem. E tinha uns médicos absurdos, assim, completamente sem noção nenhuma, né? Não tinham postura nenhuma. Falava que seu parente ia morrer, né? Falava coisas ruins. Cada vez que eles apareciam, eles falavam que o meu pai tinha uma infecção hospitalar, tá? É isso. Pra vocês terem uma ideia, como o hospital é muito bom, né? E só coisa ruim, tá? Entubando, fazendo traqueostomia, só assim, prejudicando mais a saúde dele, tá? O hospital foi prejudicando ainda mais a saúde dele, tá? Não foi salvando, porque eu entendi, assim, que o hospital ele não salva, ele mata, muitas vezes ele mata, né? Eu fui vendo isso no meu pai, né? Eu achava que o hospital salvasse, né? Eu achava
que os médicos salvavam, né? Salvavam, curavam pessoas e tal. Mas não é ao contrário, né? Ali, com a experiência que eu tive com meu pai, eu vi que não é assim, tá? O hospital é um lugar extremamente mortal, cheio de bactérias e de fungos e vírus. Você vai ter profissionais que não estão nem aí, são desumanos, tratam você como um objeto, porque eles querem rotatividade, né, no hospital. Eu vi isso, né? E aí você vai se deparar com uma doutora vovó Mafalda. Ela era a médica mais antiga ali, tá? Assim, sei lá se ela tinha uns 60, 70 anos por aí. E ela começou a contar coisas da vida dela. Além de ser, né, uma médica completamente sem postura, gritou dentro do quarto, sabe, do meu pai, deu maior confusão, né? Ela ficava toda hora falando que meu pai ia morrer, sem meu pai lutando, né? Uma médica bem assim, UTI negativa, é UTI negativa, tá? É o UTI negativismo, tá? Uma médica super sem ética e sem postura, né? Porque você não fala isso com um familiar, né? Que o pai dela vai morrer, tá? Ela não tinha ética nenhuma, nem postura nenhuma, né? E ela começou a contar histórias espíritas, sabe, pra gente. Totalmente sem postura, porque o médico não pode ter essa postura, né? Ele tem que ser profissional. Ele não pode falar que ele não é Deus, né? Pra saber se o seu parente vai morrer ou não. Ele não pode falar isso, é antiético, tá, gente? Os médicos não sabem disso. Por incrível que pareça, mas é antiético. Na medicina, um médico falar que seu parente vai morrer. É antiético, tá? Se o médico falar isso pra você, você fala que isso é antiético. Que isso vai contra o código de ética, tá? Do paciente e do médico, tá? Pode falar. Eles não respeitam códigos de ética nenhuma, tá? Eles passam por cima de você, pega o seu parente e vai fazer exame e não pede tua autorização. Sim, eu fui entrando em muitos conflitos lá, porque eu fui vendo uma série de coisas erradas, né? Se você tem um parente de terceira idade, o médico não pode fazer nenhum tipo de exame ou ter conduta sem a autorização do responsável por ele, tá? Mas eles passavam por cima, um hospital completamente arbitrário, né? E eu entendo perfeitamente bem isso hoje, né? Assim, depois do que eu passei lá, é compreensível que é uma equipe que não tem postura, é uma equipe sem ética, mas você não vai ver isso, você vai ver isso em vários hospitais, você não vi só no Hospital das 9 Infecções Hospitalares, né, do meu pai. Eu vi isso em vários, mas lá foi pior, porque lá eu fiquei 3 meses, eu fiquei internada, né, com ele lá. E eu fui vendo. E essa mulher, ela ficava contando da mãe, que a mãe tinha morrido. Ela ficava associando o caso do meu pai com o caso da mãe dela. Uma coisa super antiética, né? Assim, demonstrava que era uma médica totalmente sem postura, sabe? Falando de reza. Eu respeito reza, só que ela não pode falar disso. Ela tem que respeitar a religião das pessoas, né? De benzimento, ela falava. Então, assim... no fim, pra eu assim, tirar aquela... E ela, quando não estava falando isso, ela estava falando coisas negativas, que meu parente ia morrer. Ela só falava isso, que meu parente ia morrer, desde quando ele chegou. Então, quando você percebe que o profissional tem esse discurso, ele não vai se esforçar muito para fazer o seu parente ficar bem. Porque ela já tem ela já matou. Mentalmente, psicologicamente, esse médico já matou o paciente, tá? Porque ele já colocou na cabeça dele que o paciente vai morrer, tá? Então, assim, esquece. E o discurso deles era esse. E essa mulher, ela vivia dormindo, né? Dormi um tempo na UTI. E você, na UTI, você percebe, não fica ninguém. Tem um momento de madrugada na UTI que não fica ninguém, tá? Vai todo mundo comer... E dane-se a UTI, tá? Lá era assim. E aí, óbvio, eu não dormia, tá? Eu via tudo isso, eu via um monte de absurdos dentro da UTI, tá? Muitos absurdos dentro da UTI deles. E aí, tocava, né? Porque a pessoa fica ligada nos aparelhos. E toca, né? Se a pessoa começa a passar mal, começa a tocar o aparelho, tá? E aí eu me lembro que eu comecei a sair correndo, né? Porque tocava o aparelho do meu pai, eu saía correndo, tá? Em busca de ajuda, né?
E aí eu via, de madrugada, eles tinham saído todos para comer, deixavam a porta da UTI aberta, assim, sabe? Como é que pode a vigilância sanitária não ver isso, né? Mas é verdade, eu fiquei lá. A vigilância sanitária fez vistas grossas para isso. Porque eles teriam que investigar, né? Ficar lá, ir a paisana, não ir lá perguntar se a porta tá fechada ou não. Eles vão falar que tá fechada a porta, mas eu vi, a porta ficava aberta. Aí, de madrugada, porque saíam todos para comer, não ficava ninguém, sabe? Ficava às vezes uma pessoa para atender um monte de paciente, tá? Então, você via, o aparelhinho tocava, não vinha ninguém, sabe? Você entrava num desespero. E esses médicos da UTI, eles estavam sempre no Cafofo. O Cafofo é um andar que tem lá, que eles ficam dormindo, né? Os médicos ficam dormindo. Eles ficavam mais dormindo do que trabalhando, tá? Eu nunca vi eles trabalhando, eu só via eles assim, no Cafofo, descansando, comendo, né? Comendo dentro da UTI, tá? Eles comiam dentro da UTI. Eu vi, eles me ofereceram bala, inclusive, tá? Bombom, eu não quis, óbvio. Imagina se eu vou comer alguma coisa na UTI. Não pode comer na UTI. Primeiro que não pode comer na UTI. Segundo que se você comer alguma coisa da UTI, você está correndo risco de pegar uma bactéria, uma infecção e um vírus, tá? Então, são assim, você vai coisas assim. Conforme você vai estudando infecção hospitalar, e hoje que eu sei muito, sei bem mais do que antes, você vai percebendo as aberrações que eu fui vendo no hospital, né? Das 9 infecções hospitalares tradicional, né? Que todo mundo fala que é muito bom. Ele não é bom, ele é um marketing. Ele é só um marketing. Porque um hospital, ele é a experiência que o cliente tem, né? Se eu tive uma experiência ruim nesse hospital e vi várias outras, então o hospital é a experiência do paciente, não é o marketing que é feito dele, né? Porque o marketing é uma coisa ilusória, né? É um pacote, né? Um produto que está sendo vendido com coisas ilusórias, que não são reais, né? Então você estando lá, você vai vendo coisas assim, absurdas, assim. Eu vi, né? Eu conheço o hospital alemão Oswaldo, eu conheço por dentro, fiquei 3 meses lá. Eu conhecia, inclusive, os atalhos para chegar nos lugares, né? Eu entrava por dentro. Subia lá na UTI pela escada. Sim, sabe? Eu conheço ele por dentro, eu conheço os problemas que esse hospital tem. São muitos, inúmeros, né? Mas enfim, é isso, gente. Então assim, quando você... Não tem como você saber o que é o hospital. Você só vai saber estando lá. É claro que se você entrar no Reclame Aqui, ver as reclamações, né, desse hospital, eu acho que isso ajuda. Mas não é legal você ver... É legal você ver as reclamações, tá? As reclamações do hospital, não os elogios. Preste atenção nas reclamações do hospital. Porque é nas reclamações que você vai ver a realidade desse hospital. Né? Eu tinha uma visão muito boa desse hospital. Eu achava que é um hospital bom, que a maioria das pessoas acham, mas não é. Estando lá dentro, você fala, não é possível que esse hospital, que eu estou tendo essa experiência ruim, como consumidora e como jornalista, tenha um marketing tão oposto, né? Porque o marketing do Oswaldo Cruz, ele é o oposto do que ele é. É exatamente o oposto. E quando você fala de um hospital, você fala de todas as unidades, tá? Porque não é uma unidade ou outra. Eu tô falando da filosofia, eu tô falando da postura de um hospital, de uma empresa. Então não importa se é Unidade Vergueiro Paulista. É a mentalidade do dono desse hospital, da diretoria, dos sócios e das lideranças desse hospital, né? Porque o Vergueiro, ele é um reflexo disso, tá? E a Paulista tem várias reclamações também que eu sei, graves, muito graves, inclusive envolvendo infecção hospitalar. Mas é isso, gente, é desgastante. Eu faço outras coisas, óbvio, não fico atrás só disso, mas continuo denunciando. Não acho que vai dar em alguma coisa, porque a gente vive num país que não se importa com as pessoas, né? Nós temos um governo que não tá nem aí. Nós temos uma Anvisa que joga para outro resolver, né? Nós temos uma vigilância sanitária que faz vistas grossas, porque gosta do hospital. Então você
você vai entendendo, né? Que existem vários problemas. E que isso não vai mudar. As pessoas vão continuar morrendo e não adianta se cuidar da saúde. Não adianta, porque contra a infecção hospitalar, mesmo que você seja um incrível Hulk, você não consegue, né? A infecção hospitalar, ela é tão agressiva, as bactérias, você está na mão daquelas pessoas, né? E outra, você está na mão de médicos e ali enfermeiros, eles fazem o que eles querem com você, eles te dão um sedativo, você não sabe, eles não estão lavando mão com luva, né? Você está desmaiado lá, entende? Então não tem como fugir. É extremamente trágico e cruel, né? A nossa situação é cruel e trágica, né? Porque você está na mão de um hospital e de profissionais que não têm nenhum tipo de autorresponsabilidade com as infecções que causa, né? Então, quando você não tem essa autorresponsabilidade, você não tem um comprometimento desses profissionais e dessas instituições em acabar com a infecção hospitalar e tomar cuidado com elas. É isso.